O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, na alegria de retornar a esta casa de clemência e bondade, nós somos hoje, mais uma vez, alimentados pelo próprio Senhor que nos fala através dos textos da Sagrada Escritura. E é muito curioso que nós entramos numa página do Evangelho de São Marcos, que é um pouco polêmica, não é? Parece que de alguma maneira nosso Senhor não acolhe na justa medida a sua mãe, faz um certo desdém da Virgem Maria e seus irmãos e parentes. Claro, não temos tempo aqui para explicar textualmente, exegeticamente, o que se trata esse termo irmãos, mas o fato é que Marcos está dizendo para nós de uma incompreensão da família sanguínea de Jesus com relação a quem ele verdadeiramente é. Ora, é muito interessante reconstruirmos a cena para que nós possamos entender o que Deus quer nos falar nesta tarde. A cena é Jesus pregando a uma multidão sedenta da sua palavra e chega agora alguns da família e querem tirar Jesus do seu ofício para fazer Jesus ir até eles, para que Jesus os escute. Conseguem perceber o movimento? Jesus é aquele que veio inaugurar uma salvação que passa pela escuta da vontade de Deus. Ele é a palavra, e todo aquele que dele se aproxima é salvo e aprende a fazer a vontade de Deus. Somos nós quem precisamos fazer o caminho de ir à direção de Jesus. Mas muitas vezes, nós, como a família consanguínea de Jesus, queremos o caminho contrário, que Jesus venha à nossa direção, que Ele faça a nossa vontade, que Ele seja nosso servo. Eis então um grande desafio: aprender a ir na direção do Senhor. Se a gente não aprende isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos nos tornando um obstáculo, não só para o Senhor, mas para aqueles que querem encontrar-se com Ele. Porque imaginem vocês, se Jesus para a pregação, uma multidão sedenta ficaria sedenta. Aqui então São Marcos está querendo mostrar para nós uma beleza. Jesus não se deixa parar, porque Ele sabe o que veio fazer. O autor da carta aos Hebreus, que está nos acompanhando desde o início desse tempo comum, nos recorda muito bem isso, que ao entrar no mundo Cristo afirma: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo, isto é, Deus se fez carne, formou um corpo para quê? Para que neste corpo a vontade dele pudesse ser feita. Por isso o salmista disse, e nós podemos atribuí-lo plenamente a Jesus: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Filho sabe que veio para salvar, por meio da oferta do seu corpo, irrepetível, única, mas tão forte e tão valiosa, que não precisa nada de substituí-la.
e permanece por toda a eternidade. Aqui o autor da carta aos Hebreus nos diz deste escândalo do mistério da paixão. No sacrifício de Cristo na cruz, aniquilam-se os outros sacrifícios, porque o Antigo Testamento é sombra do Novo. Como posso dizer isso, não é? O cumprimento perfeito da aliança de Deus se dá em Cristo. Os sacrifícios que o Antigo Testamento apresentava com sangue de animais, touros, ovelhas, nada mais era do que uma espécie de preparação, um norte, uma placa sinalizadora que mostra o sacrifício verdadeiro. Por isso, aqui nós entendemos uma coisa: não dá para entender a Deus com a nossa mentalidade meramente racional e humana, onde muitas vezes é pautada pelos nossos interesses, sem a abertura do coração à graça de Deus. Nós só entendemos a força desse sacrifício de Cristo, que é atualizado, a missa é a atualização, isto é, faz com que nós que estamos aqui agora, neste exato momento, às 15h23 do dia de hoje, sejamos transportados ao momento do sacrifício de Cristo na cruz. Não estamos sacrificando Cristo de novo. Não estamos fazendo novamente um outro sacrifício. Não. Pela graça do Espírito Santo, nós somos levados ao único e mesmo sacrifício. Para quê, Padre? Para aprendermos a fazer a vontade de Deus. Por isso, não dá para querer que Jesus venha até nós. Não dá para a gente forçar Jesus a vir na nossa direção. Não dá para a gente também usar de argumento de autoridade, porque muito provavelmente a parentela de Jesus, os seus primos que lá estavam, arrogaram para si o direito de dizer assim: ele é da nossa família, nós temos o direito de que ele venha até nós. Tem muita gente que, por ser da família de Cristo, às vezes quer tratar Jesus com algum privilégio. Quanto que isso acontece no meio de nós? Eu sou padre, sou bispo, sou catequista, sou ministro da Eucaristia, eu tenho o direito que Jesus faça do jeito que eu quero, porque eu trabalho para Ele há anos. Eu tenho o direito que Jesus intervenha nessa situação. Ora, será que Ele perdeu a noção de quem é que está o chamando? Quantas vezes nós somos assim? Crianças rebeldes, que ao invés de na humildade nos matricularmos entre aqueles que se colocam como discípulos aos pés do Mestre, queremos que o Mestre nos faça senhores e sirva a nossa vontade. Por isso nós cantamos com a igreja esta antífona do Evangelho de São Mateus, no versículo 25, onde Jesus diz: graças te dou, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequenos, escondendo-os aos doutores. Só existe um jeito da gente aprender a fazer a vontade de Deus: se tornando pequeno, se fazendo humilde. Logo então São Marcos, e aqui termino dizendo da textualidade, não é, do Evangelho, São Marcos marca para nós uma nova época. Não pertence à família de Jesus quem tem o mesmo sangue que Ele, quem tem a mesma herança genética que Ele. Pertence à família de Jesus quem tem o mesmo desejo que Ele, de fazer a vontade do Pai. Seremos conhecidos como irmãos de Jesus quando habitar em nosso coração os mesmos sentimentos que haviam no coração dele. Ele, sendo Deus, se fez pobre, assumiu a miséria da condição humana, fez-se um de nós, na nossa carne, ele se fez pequeno. E só é possível se tornar doutor das coisas de Deus quem se faz pequeno.
E olha como Deus conduz as coisas de modo perfeito. Ao dizer do grande desejo do coração de Deus, de que nós sejamos verdadeiramente membros de sua família, o Senhor nos mostra um membro exemplar desta família, Santo Tomás de Aquino, que hoje nós celebramos. Para vocês terem a dimensão humana de quem foi Santo Tomás de Aquino, ele foi o maior sistematizador da teologia. Ninguém conseguiu superar Santo Tomás de Aquino na sua produção teológica. Por isso São João Paulo II diz que Santo Tomás de Aquino nunca foi ultrapassado. E quem precisa se dedicar às ciências teológicas não pode ignorar o trabalho realizado por Tomás de Aquino. E o que Tomás de Aquino fez? Ora, do ponto de vista humano e científico, ele compilou num grande tratado chamado para nós de Suma Teológica, mas não o único, não é? Temos outros belíssimos e ricos escritos de Santo Tomás, como a Catena Áurea e tantos outros. Ele soube dialogar com as ciências que existiam à sua época, mas iluminá-las pela escuta daquilo que ele ouvia de Deus. Ele mesmo dizia que não era possível fazer teologia sem ser de joelho. Não tem como falar de Deus sem nos colocarmos na condição de pequenos, de aprendizes, de servos, que humildemente comunica só e unicamente aquilo que ouve do seu Senhor. A grandiosidade de Santo Tomás de Aquino não estava nem na sua altura, nem na sua largura, porque ele era um homem literalmente alto e gordo, mas estava na capacidade que ele tinha de silenciar-se diante de Jesus eucarístico, de passar horas em adoração diante do sacrário. Por isso ele, no seu amor transbordante pela Eucaristia, nos brindou com hinos tão belos, que traduzem a essência da fé católica a respeito da Eucaristia, como, por exemplo, o Adoro te devote, né? Que é de Santo Tomás de Aquino, eu te adoro, ó Cristo Deus, no santo altar. O Tantum Ergum, que na verdade é o finalzinho do canto do Pange Lingua, né? Canta meus lábios, que todos nós cantamos esse canto de Santo Tomás de Aquino, que nós o chamamos de tão sublime sacramento, nas bênçãos do Santíssimo. Vejam, o tanto que esse homem tinha uma inspiração, mas essa inspiração não veio simplesmente de ler e gastar a sua energia, o seu neurônio, a sua inteligência, escrevendo, meditando aquilo que lia das ciências e da palavra de Deus. A sua inteligência se fazia aprendendo a cada instante de sua vida a se colocar como discípulo, a ouvir de Jesus, para fazer a vontade de Deus. Grande no céu é quem sabe que nada sabe e por isso se matricula cotidianamente na escola do Salvador. Grande no céu é quem tem a coragem de reconhecer a própria pobreza, que não se apega aos seus títulos, por mais nobres e notáveis que os sejam, mas que se coloca com toda humildade e confiança na direção de Jesus. Aí podemos perceber que Jesus não está desdenhando de sua mãe, ao contrário, está mais uma vez elogiando-a, porque dentre todos os seres criados, não houve nenhum ser humano que soubesse ser tão pequeno quanto Maria, ao ponto de se colocar livremente no centro da vontade de Deus. Lembremos-nos do que Lucas diz a seu respeito, quando ela, visitada pelo anjo, ela diz de si, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Maria se rebaixa, Maria se faz pequena para aprender do Senhor. E nesta condição se abre sem medidas e diz, cumpra-se em mim plenamente a sua vontade. Ora, quem pertence à família de Jesus? Quem são os seus irmãos? Seu pai? Sua mãe?
quem sabe, acolher plenamente e na justa medida a vontade de Deus. Aprendamos com a Virgem Maria que nosso Senhor nos espera aos pés dele. Aprendamos com Santo Tomás de Aquino a sermos homens e mulheres de adoração. Nunca foi tão necessário nos nossos tempos do que voltarmos ao silêncio do tabernáculo eucarístico para aprendermos de Jesus. Como nós vamos encontrar as respostas para nós? Como nós vamos viver a nossa vida para aprender dele, que é manso e humilde de coração, a sermos rastros do céu nos lugares onde nós estamos, e não para dizer a ele o que nós queremos, e não para ditar a ele as nossas necessidades, porque antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já a conhece. Nunca foi tão necessário aprender de Santo Tomás de Aquino a humildade da escuta, para que com os ouvidos destravados nós possamos aprender de Jesus a fazer com prazer a vontade de Deus. Mesmo que esta vontade muitas vezes passe por renúncias que nos custem lágrimas e até mesmo sangue. Mesmo que esta vontade, às vezes, seja para nós distante e até incompreensível, só quando a gente vai na direção de Jesus é que nós começamos a ter um prazer nas coisas de Deus. Nós começamos a encontrar nosso prazer na lei de Deus e a meditá-la dia e noite. E dela aprender a sabedoria que não caduca com o tempo, mas que permanece para todo sempre. A sabedoria dos santos. A sabedoria daqueles tão grande que são tão pequenos. Porque a sua grandeza não está nos méritos que conquistaram pelo seu trabalho, pelas suas virtudes, mas a sua grandeza está justamente na abertura de coração à graça que os plenificou com a força do Espírito Santo. Que nós hoje, meus irmãos e irmãs, nos recordemos. Pelo batismo, nós somos chamados a sermos membros desta família, mas não paremos por aí. Nos empenhemos todos os dias, enquanto ainda se disser hoje, em caminhar na direção de Jesus, para com ele aprender a fazer a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.